em mim, sei que vai permanecer. Tive que fechar a porta, mas minha janela vou abrir e o sol irá nascer com um novo amanhecer. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar. Eu vou lutar daqui, eu vou orar daqui, vou confiar que os meus olhos verão um novo tempo. Você não está só, nós vamos conseguir e conservar a esperança. A fé me faz seguir. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Oh, 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 oh. Tive que fechar a porta, mas minha janela eu vou abrir e o sol irá nascer com um novo amanhecer. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar. Eu vou lutar daqui, eu vou orar daqui, vou confiar que os meus olhos verão um novo tempo. Você não está só, nós vamos conseguir e conservar a esperança. A fé me faz seguir. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Oh, 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 oh. Um novo tempo. 2017. Bispo Macedo retorna ao Coreto do Meyer nos 40 anos da Igreja Universal. Quando começamos aqui, eu lembro que a gente vinha de Fusquinha, com caixa de som, era tudo difícil, muito difícil. Eu não comecei aqui neste lugar movido por um desejo pessoal, por uma ambição pessoal, por um sonho pessoal. Não. Havia mais de 8 anos que eu queria servir a Jesus, eu queria pregar, falar de Jesus para as pessoas, mas ninguém me ouvia, ninguém me acreditava em mim, ninguém, nem o meu pastor acreditava em mim, ninguém. E foi para cá que o Espírito de Deus nos trouxe. Aqui se juntavam as pessoas mais infelizes, os drogados, os bêbados, as pessoas mais rejeitadas da sociedade. E porque o desejo de querer ajudar, essas pessoas se multiplicaram. Mas foi aqui, nesse lugar ermo, difícil, escuro, escuso, que a luz do Evangelho brilhou e fez o que fez. Este lugar marcou a nossa história. Faltam 350 dias para os 50 anos da Igreja Universal.
escuridão e nada existia. O Senhor já estava ali. Quando olho para o céu, vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Quando olho para o céu, vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. No Japão, acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. O nosso muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida, nosso amigo trabalhador. Pastor Ademar, nós temos uma mensagem para os nossos irmãos que estão aí conectados. Até os irmãos, para os irmãos e para os irmãos, não tem problema, para todos. Nós temos uma mensagem hoje aqui para você, que nós temos a certeza de que você vai se levantar
da onde quer que você esteja, e tudo que você vai fazer hoje, você vai fazer com uma certeza tão grande que ao final do dia você vai ser capaz de contar o seu testemunho por conta do que Deus fez na sua vida hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, Bispo Alexandre. Bom dia a todos os amigos trabalhadores. E a palavra de Deus, ela tem esse poder, né, Bispo? De erguer, de fortalecer, de guiar. E se você estiver atento ao que Deus vai te falar hoje, com certeza Ele vai ao teu encontro, não importa a sua situação, seu credo religioso, se você é da igreja ou não. Essa palavra é para você, você que crê e precisa de uma direção. Passamos por algumas experiências ontem, até mesmo gostaria de pedir perdão a vocês, tivemos um probleminha técnico ontem com a nossa programação, mas graças a Deus tudo já foi aí refeito, tudo já foi aí acertado e hoje eu espero que não tenhamos mais problemas e você possa extrair tudo o que Deus vai estar lhe dando através dessa programação nesta manhã. Vai compartilhando aí o link dessa programação com os seus contatos, com as pessoas as quais você também quer vê-las abençoadas, porque de fato, essa palavra que Deus nos deu para dar a vocês nesta manhã vai muito abençoá-los. Pode deixar também os nomes para o momento da oração. Daqui a pouquinho vamos unir a nossa fé, nós daqui e vocês daí, vamos orar e Deus, Ele vai se manifestar. Inclusive, já temos alguns nomes? Temos, bicho. A Cláudia Yamaguchi está aqui, ela diz Deus abençoe a todos nós, FJ1 Suzuka, o Marcelo Minoro, a Cristina Baba, ela pede oração pelos filhos, ela cita aqui o nome dos filhos dela, tem a Mancia, a Nathalie e o Kimi, ela diz bom dia a todos os trabalhadores, bom dia bispo, pastor, e todos os participantes, a Margarete Sato Okubo, ela pede oração pelos trabalhadores, ela é lá de Toyota, a Terei Noi, o seu Toshiko Fukuda, lá de Takaoka, pede oração, a Samantha está aqui também, a Marlúcia, Terei Noi, Bruna Mayumi, o Eric Toku, tem a Cláudia Ito, que está aqui conectada conosco, e todos alcançarão a resposta, desde que dê atenção, né, bispo, ao que Deus fala, né? Exato. Olha o que Deus fala então agora. Prepare-se, porque essa palavra aqui, assim como Paulo tinha essa certeza, por conta da fé que ele tinha, nós também temos essa certeza por conta da fé que temos, por conta da nossa vida, por conta de como vivemos para com o nosso Deus. Por conta disso, essa palavra é para você. Paulo disse aos filipenses, e nós falamos a vocês. Paulo a eles disse dessa forma: estou plenamente certo, não tenho dúvida alguma, assim como nós também não temos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E por que isso? Volte aqui para nós. Vou ler aqui para você. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. A obra que Ele começou em sua vida, Ele vai completar. Desde que você permaneça atento à manutenção da sua fé, praticando o que aprender, a obra será concluída. Não tenha dúvida. Se você colocou a fé nessa palavra e se manter na fé até o fim, essa palavra, com toda certeza, vai se cumprir na sua vida. Aonde quer que você esteja me assistindo agora, você que é da fé, você que vem estando conosco todas as manhãs, você que tem estado em uma das nossas igrejas, você que tem recebido a palavra através da boca de um servo de Deus, e talvez no dia que você recebeu, você creu, continue crendo, porque se ainda não aconteceu, vai acontecer o prometido, porque Deus ele é fiel. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Deus diz assim: te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Guardado e protegido, pastor Ademar, por Deus, cabe a você a manutenção de sua fé. Por exemplo, tomando cuidado com palavras ditas
ou dúvidas sopradas no pensamento. Meu amigo, minha amiga, olha, o mal, ele vai sempre tentar fazer de tudo que ele possa, principalmente para aqueles que começaram, para aqueles que estão na fé, se desviarem da fé, duvidarem. Se é para duvidar, duvide das dúvidas. Se é para duvidar, duvide das palavras negativas. Nunca duvide da palavra de Deus. Se tem uma palavra que nós não devemos nunca duvidarmos, essa palavra é a palavra de Deus. Tudo que Deus tem para nós tem uma conclusão. Tanto que quando ele se apresentou, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho, direção, a verdade, a palavra e a conclusão, vida. E é o que Deus quer para você. Mas você tem que se manter. O problema, né, bicho, é que muitos começam numa fé e param no meio do caminho. E Deus, ele quer que você conclua, que você permaneça, que você vá até o fim, porque no fim você vai encontrar salvação, você vai encontrar a resposta para uma vida abençoada aqui nessa terra e a salvação da sua alma. Por isso que as vozes vêm, as palavras de dúvidas vêm, por isso que o diabo, ele faz de tudo para você parar no meio do caminho, para você ouvir o que não deve, mas é aí que você tem que se manter firme no seu propósito com Deus. É isso mesmo. Nós temos que nos manter firmes com os nossos propósitos para com Deus. Mas o mal, ele vai trabalhar para que você venha, ao longo do caminho, se desviar, esmorecer. Ao longo do caminho, você venha começar a dar ouvidos a outras coisas, a outras vozes. Por exemplo, estamos no jejum de Daniel. Aí a pessoa, ela começa o jejum de Daniel empolgada, ela vai ali, sabe? Ela participa, ela ora, aí os dias vão se passando. 21 dias somente. E, aliás, 21 dias de limpeza. Você vai se desintoxicando, sabe, das notícias desse mundo. Mas aí os dias vão se passando e as pessoas vão esmorecendo. Não é hora de esmorecer. É hora de colocarmos mais força. Você, por exemplo, começa aí a preparar o seu bentô de manhã, ou então você, antes de preparar o bentô, você obviamente tem que fazer a sua comida. Você vai cozinhar. Aí você começa a cozinhar e daqui a pouquinho, no meio do processo, você desliga o fogão. Eu já ia falar desliga o fogo, mas aqui não é fogo, né? Muitos não... Você desliga o fogão. E aí o que acontece? Você acaba até perdendo aquilo que você começou a fazer. Se você não quer perder aquilo que você começou, então você tem que ir até o fim. Você tem que ir até o fim. Se você, por exemplo, quer receber o Espírito de Deus, não é com meia força. Para você receber o Espírito de Deus, você tem que colocar toda a força. Você tem que amanhã sempre procurar fazer mais do que no dia anterior. Essa é a fé que a gente vive, que nos trouxe até aqui e vai nos manter até o fim. Essa que é a realidade. Antes de falarmos com os nossos amigos, vou ler aqui para você a conclusão do que estamos falando. A reconstrução do templo foi interrompida por muitos anos com palavras de desânimo, de ameaça e conselhos de derrota. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Sejam todos amarrados, todas as vozes do mal tentando fazer você parar, seja amarrado agora. E você que estava aí meio, sabe, desanimado, cabisbaixo, será que vou, será que não vou, será que vale a pena? Presta atenção, o meu Deus manda dizer para você, e pela minha fé eu digo para você, nós vamos até o fim, e nós vamos receber o prometido em nossas vidas, porque é o que Deus quer fazer na sua vida. E aí diz assim, cada um se deleitava, deixa eu retornar aqui, diz assim, então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Na reconstrução dos muros de Jerusalém. O exemplo do que é necessário para completar a reconstrução da vida. Veja aqui o exemplo do que é necessário para você reconstruir a sua vida. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças,
desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Cada um se deitava com as armas à sua direita, atentos, vigilantes, firmes e decididos naquilo que determinaram. Assim se concluiu tudo o que Deus prometeu que seria concluído. Assim se completará a obra de Deus em sua vida. Você crê? Você crê, mas você não pode esmorecer. Você não pode esmorecer. Você não pode começar a murmurar, você não pode começar a dar desculpas, você não pode começar a fraquejar, você não pode começar a dizer, não, está difícil. Quando é que foi fácil? E quando é que você pensa que para nós alguma coisa vai ser fácil? Nunca nada para nós vai ser fácil, mas Deus é conosco. Se formos com Ele, nós vamos ver a palavra dele se cumprindo em nossas vidas. Vamos agora falar com os nossos companheiros que aí estão conectados conosco, o pastor Silvio de Cane e o pastor Saulo desde Anjo. Bom dia e bem-vindo, pastor Saulo. Bom dia, bispo Alexandre, bom dia a todos. É exatamente, né, bispo? O senhor está falando aí, e aqui estava pensando, né? A fé, ela é de graça, mas é como um carro, né? Por exemplo, uma Ferrari, que a gente recebe de graça. Porém, não podemos vender. A gente tem que fazer a manutenção dele. Então, a pessoa recebe a fé de Deus de graça, para ela vencer os problemas, enfrentar suas lutas, para ela se manter de pé, mesmo quando vem as situações adversas, mas ela precisa fazer essa manutenção periódica, porque se ela não fizer, naturalmente, é como esse carro, vai ficar parado, vai dar problema. Então, ela tem que manter a fé. E muitas pessoas, e elas começam até a duvidar da fé que elas têm, pensa que não funciona, mas o problema é porque não tem essa manutenção. A pessoa ela não se liga com as coisas que mantêm a fé dela saudável. Então ela tem fé, mas também agora já tem fé e tem dúvidas. Ela tem uma fé, mas ao mesmo tempo ela começa a pensar se é verdadeiramente a vontade de Deus que ela vença. Então, por falta dessa manutenção que o senhor está falando aí da fé, muitas pessoas que outrora tiveram grandes testemunhos, que fizeram a diferença, pessoas que viram Deus na vida delas de maneira extraordinária, hoje, infelizmente, os céus parece que está em silêncio para ela. Ela começa a se questionar ou questionar a Deus, né? Quando, na verdade, o que ela tem que fazer é se voltar para a fé, começar a cuidar dessa fé, porque é como diz, né, bispo? Tudo é possível ao que crê. Se hoje, a partir desse momento, independente de como ela está, ela se levantar, ela começar a agir por meio da fé, então não vai demorar muito. E ela vai ver a diferença, a transformação na vida dela, como o Senhor já determinou aí nessa manhã, né, bispo? É isso mesmo. Agora nós vamos até lá, Cane, falar com o pastor Silvio. Bom dia e bem-vindo, pastor Silvio. Bom dia, bispo Alexandre, bom dia aos pastores e todo o povo de fé. O senhor vê, né, bispo, Deus, ele é o alfa e o ômega, está escrito, o começo e o fim. Então Deus, quando ele faz uma obra na vida de uma pessoa, ele quer fazer por completo, como o senhor leu aí na palavra de Deus, bispo. E para que isso aconteça, a pessoa também tem que ter uma fé completa, uma fé que inicia e termina. Está escrito lá em Hebreus também que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que permanecem. Então a pessoa, às vezes, ela não vê a obra de Deus concluir na vida dela, porque ela tem uma fé também incompleta. Ela começa, não termina, ela começa com toda a força, no meio do caminho ela desanima. Então, para que ela veja a obra de Deus completa na vida dela, porque é isso que Deus quer, quem quer ver a vida dela inacabada, uma vida incompleta, é o diabo. Então, por isso que ela tem que se revoltar contra essa situação, passar a ter a fé completa, concluir o propósito dela, subir o altar, se derramar. Nós estamos na semana da decisão, ela tem que ver o que ainda ela não fez, o que Deus tem falado, o que Deus tem mostrado para ela, que ela ainda não derramou no altar, que ela não colocou diante de Deus, para que de fato, de verdade, ela tenha a resposta. E com certeza, uma vez ela fazendo isso, indo para o altar, nesse espírito, nessa fé, nesse espírito de decisão, então com certeza Deus ele vai concluir a obra dele na vida dessa pessoa. E o testemunho dela será glorioso, bispo.
Isso mesmo. Daqui a pouquinho, pastor Saulo, o senhor, juntamente com o pastor Silvio, vão estar orando para Deus sustentar essas pessoas que oram conosco todas as manhãs. Porque nós vamos ter, sim, muitos que participam, não só da programação. Coloca os pastores de volta aí, por favor. Não só os que participam da programação, mas os que estão conosco na igreja, os que estão no jejum de Daniel, os que estão na fogueira santa de Israel, no Monte Sião. Nós vamos ver essas pessoas dando os seus testemunhos. Eu estava prestando atenção aqui em algo muito interessante. A gente tem aqui aqui não, do lado de cá, né? A gente tem aqui esse edifício magnífico, né? Olha só como é bonito o Act City que nós temos aqui de Hamamatsu. Não é verdade? Veja, um dia começaram a construí-lo. Você já passou por alguma obra inacabada? Você já viu? Não sei se aqui no Japão tem, né? Mas já trabalhei em países, no nosso país também, tem muita obra inacabada. E é uma vergonha, é uma verdade. Você vê ali uma coisa que começou e não terminou. Aí você vê lá os escombros, você vê lá aquele esqueleto, aquela coisa inacabada. Então, para que começaram? Se já começamos, meu amigo, minha amiga, então sejamos decididos e vamos até o fim, porque aquele que prometeu. E aí, pastores, antes dos senhores orarem, antes do pastor Ademar aqui fazer o comentário e ler também comentários, diz assim: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Os testemunhos que a gente acompanha de forma maravilhosa, essas pessoas que contam os seus relatos, foi porque elas terminaram, elas foram até o fim, elas começaram e não pararam pelo meio do caminho. Ah, pastor, eu não recebi o Espírito de Deus. Ah, eu não vi isso se cumprir na minha vida. Se você quer ver o cumprimento daquilo que Deus promete na sua vida, você tem que entender o seguinte: você tem que ser perseverante, você não pode parar, você tem que ir fundo, você tem que terminar aquilo que você começou para que Deus então cumpra o prometido na sua vida. Pastor Ademar. Deixa eu ver aqui, a Cristiane, ela coloca assim, ó: bom dia a todos, a fidelidade de Deus é absoluta, mas nós precisamos vigiar para que o desânimo, as dúvidas, os maus conselhos e as palavras negativas não enfraqueçam a nossa confiança. É verdade, a Vilma diz bom dia, Deus abençoe todo o povo de Nagano. A Sabrina, ela fala assim, ó: em Apocalipse a palavra sempre dedica as bênçãos ao vencedor, ou seja, ao que perseverar. Os salvos não serão mais fortes e valentes, e sim mais perseverantes. Aí ela fala, aqueles que não desistiram diante dos desafios. A fé depende da perseverança. O Washington coloca assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. A Samantha fala, cuidado com si, voz do inferno. Se Deus deu a direção, então que venhamos a tomar atitude e Deus será glorificado. A Shirlene, ela diz, a palavra de Deus nos ensina a manter a fé e a constância em oração sem desistir. Deus não disse que seria fácil, mas estaria com todos aqueles que confiam sua vida a Ele. O João fala, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A fé em prática é mostrada em nossa vida. Tiba na fé, sempre na oração pelos trabalhadores. E hoje tem bastante comentário aqui. Agora, uma coisa que eu estava pensando, né, bicho? O senhor fala do desfalecer a mão. O que é o desfalecer a mão? É quando a pessoa fala assim, eu já larguei de mão. Então, o não desfalecer a mão, ela colocar mais força na reconstrução da vida dela e segurar a espada, a lança, ou seja, manter a fé. É o espírito de guerra. Isso. A pessoa tem que entender que nós estamos numa guerra espiritual. E quem vai lutar pela sua vida? É você. Quem que vai lutar pela reconstrução da sua vida é você. Se a sua vida está em ruína, se ela parou pela metade, a culpa é tua. Por isso que Deus sempre nos chama a conclusão, a ir até o fim, a jamais esmurecer, a jamais parar no meio do caminho. Eu comecei na fé, então eu tenho que ir na fé até o fim. Tem muitas pessoas que estão se preparando ainda para subir o altar.
para fazer o seu sacrifício. Mas com certeza os conselheiros do mal tá dizendo para ela, olha, não sacrifica não. Dia 24 de julho já acabou. Não sacrifica não, já tá na reta final. Para que você vai pro altar agora? Mas você ganha a corrida no começo ou no fim? É no fim. Enquanto você não cruzar a linha de chegada, meu amigo, não tem vitória. E você tem que perseverar, colocar toda a força agora para concluir aquilo que você começou. É isso mesmo. Você tem que colocar toda a força agora. Inclusive aqui está escrito, né? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O melhor ainda está por vir, meu amigo, minha amiga. Essa aqui é a realidade. Então não esmoreça. Não dê ouvidos às vozes. Sabe? Porque o mal sabe muito bem. E o mal tentou de tudo para que o Senhor Jesus, por exemplo, não fosse até o fim. Tentou de todas as maneiras fazer com que Jesus esmorecesse. Mas Jesus nunca esmoreceu. E se somos dele, nós também não vamos esmorecer, não. Contra tudo e contra todos. Vai arrebentar. Essa é a nossa fé. Vai arrebentar. Ainda não arrebentou, mas vai arrebentar. Tenha fé. Eu estou falando para você. O que não aconteceu ainda vai acontecer. Levanta aí agora, da onde quer que você esteja. Levanta aí agora. Olha aqui pra gente. Se não aconteceu, ainda vai acontecer. E você vai a uma das nossas igrejas, ou você vai colocar aqui nos comentários, você vai falar no dia 24 de julho, eu ouvi essa palavra na programação e se cumpriu na minha vida. Porque o que nós falamos aqui, nós falamos vindo de Deus. Eu tenho essa fé. E seja abençoado aí onde quer que você esteja. Seja abençoado. Escreve aí o que eu estou falando para você. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Só não vamos esmorecer. Vamos perseverar. Vamos colocar mais força. Presta atenção. Amanhã vamos fazer com mais força do que fizemos hoje. Essa que é a realidade. Todas as vezes que viemos a fazer, depois façamos com mais força do que no dia anterior. Porque Deus é fiel. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa, inclusive a maior de todas as recompensas, a recompensa eterna. O Senhor Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria, mas aqueles que permanecessem até o fim seriam salvos. Então, não sou eu quem estou dizendo agora quem está dizendo é o próprio Senhor. Você crê nisso? Vamos ler mais comentários, por favor. Pastor, o senhor pode ler o da Dona Ryoko Tashima, Deixa eu por favor? procurar o dela aqui. Aqui, tá aqui, lê aqui. Ó. Cadê? Dona Ryoko, bom dia. Ela diz, bom dia. Isso mesmo que aconteceu comigo. Ele é fiel, lutar até o fim, assim vai completar na nossa vida. E eu creio na verdade da palavra de Deus. Amém. A Dona Ryoko, muito legal. Aqui tem também o seu Jair, que acabou de colocar o comentário. A Cristina, ela fala, bispo, uma coisa estou fazendo diferente nessa fogueira santa. Porque o diabo se levanta para não chegarmos ao altar. Mas o diabo vem com a força dobrada quando subimos e cumprimos o nosso sacrifício. E muitas vezes, 98%, não liguei depois. Então não é o que Deus não cumpriu. Eu que desisti por não ter lutado como deveria. Porque o altar é o antes, o durante e o depois. Exatamente. Se manter na mesma fé. Temos aqui a Edith, que também pede oração. A Luciana, ela fala assim, ó. Você não desiste de um tratamento até antes da cura. Você não pode desistir de orar e ter fé. Até Deus cumpre a promessa, até Deus cumprir a promessa em sua vida. O Bruno fala, porque necessitais de paciência, perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, a promessa é só para quem faz a vontade de Deus. É isso. E eu vou ler aqui, antes dos pastores orarem, a Samanta Vieira, ela fala assim, um testemunho. Eu estava vivendo de ajuda do governo e já estava ficando acomodada. Mas certo dia, na prefeitura, o próprio Deus usou o responsável para me dizer, para sair da ajuda e procurar um trabalho que eu ia ganhar mais. Foi um tapa com luva, né?
Pode ter certeza que Deus usou lá um funcionário da prefeitura e, de repente, Deus está falando com você agora. Você está aí vivendo na dependência dos outros, por que não colocar a sua fé em Deus? E aí ela conclui dizendo assim, certo dia na prefeitura, o próprio Deus usou o responsável para me dizer para sair da ajuda e procurar um trabalho que eu ia ganhar mais. E assim o fiz. E Deus está abençoando, me capacitando e multiplicando minha renda, graças a Deus. Poxa, ela deu ouvidos a um funcionário da prefeitura. Nós estamos aqui como servos de Deus. Se você der ouvido ao que eu estou falando, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca mais. E você vai dar um testemunho para a glória de Deus. 7h26. Vamos à oração. Quando voltarmos da oração, o pastor Ademar vai falar o que acontece hoje em todas as igrejas universal do reino de Deus. O pastor Saulo começa e o pastor Silvio encerra. Você vai ser abençoado aí agora. Prepare-se. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós, meu Pai, pedimos agora em favor dessa pessoa que tem tido a sua fé esmorecida, meu Deus, ela tem se enfraquecido diante dos problemas e das lutas, mas, meu Deus, agora toca nessa pessoa, remova esse espírito de comodismo, meu Deus, e dê a ela o espírito da revolta, para ela se levantar contra essa situação, e através da fé, meu Pai, ligando a fé com o Senhor, se entregando de fato e de verdade no teu altar, colocando os problemas dela, meu Pai, nas tuas mãos, através de uma atitude de fé, meu Deus, ela venha vencer. Então vem agora, meu Pai, sobre cada pessoa, independente do que ela passa, independente de como está a vida dela agora, do que ela viu, do que ela ouviu, do que ela está enfrentando, meu Deus, levanta essa pessoa agora, levanta, coloca na cabeça dela, no coração dela, que ela vai vencer, que a palavra, meu Deus, que foi dita pelos teus servos nessa manhã, venha entrar dentro desse coração e venha remover esse espírito maligno que faz essa pessoa atrofiada na fé, paralisada na fé, às vezes tem atitude para fazer tantas coisas, meu Deus, erradas, mas não tem atitude, meu Deus, para vencer os seus problemas através da fé. Mas nós abençoamos essa gente e determinamos que todo esse mal, toda essa maldição seja repreendida, seja amarrada e que se levante um povo, meu Pai, que de fato e de verdade vai glorificar o teu nome. Assim determinamos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós pedimos a Ti em favor de todos os trabalhadores, aqueles que estão indo para o trabalho, os que estão voltando, os estudantes, que o Senhor abençoe essa sexta-feira, que venha ser um dia produtivo, um dia de resposta. Abençoa, meu Pai, todos os nomes que foram deixados para a oração, visita cada um deles, meu Pai, toca e traga, meu Deus, a resposta. Meu Deus, e essa semana que nós estamos vivendo, da decisão, que essa pessoa, ela venha sustentar, manter esse espírito de decisão, de fé, que ela possa, meu Pai, concluir, meu Deus, o propósito dela, que ela possa começar, meu Deus, e ir até o fim, meu Deus, que ela tenha uma fé de perseverança para que ela veja a resposta na vida dela, essa pessoa que está subindo ao altar, meu Deus, que todas as aves de rapina sejam repreendidas, sejam amarradas, porque a gente sabe que o diabo, ele tenta, meu Deus, impedir as pessoas de chegarem até a Ti, mas que esse mal seja repreendido agora, meu Deus, amarra as dúvidas, o medo, a insegurança e dê força ao Teu povo, para que o Teu povo possa ir em frente e o Teu nome ser glorificado através da vida dessa pessoa, e que a Tua obra, meu Pai, venha a ser completa na vida dessas pessoas, pois é o que nós determinamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos aí ao final da nossa participação. Pastor Ademar, por favor,
O que acontece hoje na Igreja Universal? Nós estamos vivendo o propósito do ponto de luz e nós estamos combatendo o que age no coração, o sentimento, as dúvidas. Você é reflexo do que está dentro de você. Por isso você tem que tomar muito cuidado com mágoa, com ressentimento. E a oração forte de hoje, nós estaremos falando a respeito disso. Estamos também, né, bispo, se preparando, porque na sexta-feira que vem, último dia do mês, dia 31, nós estaremos realizando o combate da maldição das gerações, a quebra da maldição das gerações, os males que vêm há anos na família. Desde que Adão e Eva caiu lá no Jardim do Éden, a humanidade traz consigo um mal. E quando a pessoa ela se entrega a Jesus, ela passa a quebrar essa maldição. Por isso nós estaremos no dia 31 fazendo uma oração. Estamos pedindo para as pessoas trazerem o nome do pai e da mãe, e o sobrenome e o nome dela. Porque nós vamos estar fazendo uma oração forte para que esse mal ele venha a ser bloqueado. Então prepare-se, presta bastante atenção. Escreva aí 24 de julho de 2026. Eu falei para você aqui, se você se manter firme na fé, você vai ser o próximo a dar o seu testemunho. Você vai contar o seu testemunho. Você crê nisso? Então prepare-se, porque é o que eu falo para você agora. Essa é a fé que eu tenho. Eu abençoo a sua vida. E outra coisa que eu quero dizer, pastor Ademar, antes de encerrarmos. Domingo agora, nós vamos ter a consagração. Nós vamos ter a bênção para a família dos obreiros. Todos os obreiros estão convocados. Mas não somente os obreiros. Todos aqueles que um dia chegaram à Igreja Universal do Reino de Deus, que estão conosco, traga a sua família neste domingo. Nós vamos abençoar a sua família. Nós vamos consagrar. Nós vamos consagrar e determinar que a sua família seja separada deste mundo e ela passe a pertencer a Deus. Então, domingo, em todas as nossas igrejas, lá em Andio, lá em Cannes, se você quiser encontrar o endereço da nossa Universal de Andio, se você quiser encontrar o endereço da nossa Universal de Cannes, você pode apontar aí o seu aparelho para esse QR Code, ou então você pode acessar universal.org/localizar. Nós estamos aqui na nossa sede nacional do Japão, em Hamamatsu, Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Chuo, Kitateira de Macho 211-19, na Avenida Ekinão-Dori. Eu abençoo a sua vida. Seja abençoado. Todos vocês e os seus. E até lá. A água reflete o rosto de uma pessoa. Basta olhar e a imagem aparece. E a sua vida reflete o que realmente existe dentro do seu coração. Sem você saber, há um mal que trabalha para dominar o coração humano, usando mágoas, ódio e outras emoções negativas, influenciando sentimentos, pensamentos, decisões e dominando a vida até das melhores pessoas. Mas você pode lutar contra esse mal e blindar o seu coração. Nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, você irá receber o ponto de luz para colocar sobre o seu coração e determinar a mudança da sua vida. Em Hamamatsu, Chuko, Kitateira-ji-macho, 211-19, na Avenida Ekinão-Dori, e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços em universal.org/localizar.